É para se animar mesmo, gente. Nós estamos aqui hoje para a discussão de mais um tema importante da semana, tá? Sempre nessa vibe aí de alegria, beleza? É assim que eu quero vocês, ó. Dança aí um pouquinho comigo do outro lado. Pronto. Pronto para iniciar? Pronto para começar? Então vamos lá. Para o nosso tema da semana. Nossa, a pessoa pirou da cabeça. Não. Eu quero trazer um pouco de alegria aí para sua casa. Quando você assistir esse vídeo aí, você dá muita risada aí do outro lado, tá? Bora lá! Galera, esse tema é um tema de extrema valia, tá? Então, eu vou parar aqui minha musiquinha para a gente começar realmente a discutir esse tema. Conta aí para mim, que música que você gostaria que tivesse aqui nos nossos vídeos, tá? No início da aula aí. Não se esqueça de me falar. Gente, que tema legal, não? Planejamento urbano e o desafio habitacional. Sobre a preocupação que eu tive essa semana. Dando algumas aulas aí, alguns alunos comentaram que eles não estão lendo as coletâneas. Gente, isso é caso de polícia, tá? Não deixe de ler as coletâneas, não deixe de participar desse processo também de leitura, porque por meio delas você consegue abstrair informações importantes, tá? Para você trazer para a sua discussão no texto. Bora lá? Segue comigo então, tá? Galera, o tema dessa semana é planejamento urbano e desafio habitacional no Brasil. Essa palavra desafio, ela me traz aí algumas questões importantes e pertinentes. Lembra que dentro desse tema aí, ó, eu tenho uma conjunção aditiva que é o "e". Então, eu tenho que ligar tanto a questão do planejamento urbano, fala aí comigo, planejamento urbano, e o desafio habitacional no Brasil. Então, eu tenho esses dois pontos que eu preciso, de fato, comentar e retratar aí dentro do meu texto, tá? Deixa eu só me diminuir um pouquinho aqui, porque senão depois, o que vai acontecer? Vai tampar aqui alguns slides, mas você tem acesso a eles também. Beleza? Outras questões importantes e pertinentes aí. Galera, um sinônimo interessante para a palavra desafios, tá? Alguns sinônimos: impedimento, problema, dificuldade, obstáculo, estrutura, contratempo, objeção. Então, é legal que você saiba, que você lembre-se disso. Tá bom, gente? Vamos lá, partir aí, então, para essa questão. Gente, respira fundo, já pensa aqui comigo, quais pontos importantes aí que você colocaria acerca do déficit habitacional? É um tema que me preocupa muito. O que é essa questão desse déficit habitacional? É realmente alguns indivíduos no Brasil não terem acesso à moradia, ou esses indivíduos estão em situação de rua, ou, presta atenção junto comigo aqui, esses indivíduos morarem em casas insalubres, que não são aí adequadas para que eles possam residir. Às vezes, em algumas, perto de áreas, né, de extremo perigo, que a qualquer momento, com grandes chuvas, enchentes, esses indivíduos podem estar ameaçados. Então, assim, são questões importantes aí para você refletir e pensar. Esse tema, eu acredito que ele pode ser aplicado dentro da área social, política e econômica. Social, uma vez que ele envolve a questão da sociedade, ele implica diretamente no quesito do cidadão brasileiro. Então, é legal que você se lembre e analise isso. Político, nós vamos comentar, porque existem algumas políticas públicas voltadas aí à questão da moradia. É constitucional, é um ato constitucional, e esse artigo constitucional está lá no seu artigo 6º, tá, da Constituição. Tô aqui, porque eu tenho que lembrar o artigo, não posso esquecer para eu não dar mancada aqui na hora da aula. Então, assim, galera, artigo 6º me garante a mim e a você, como cidadão brasileiro, o direito à moradia.
Então, assim, nós sabemos que nós somos privilegiados, porque de alguma forma você aí conseguiu ter a sua casa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não é a situação de muitos moradores brasileiros, tá? De muitos indivíduos, de muitos cidadãos brasileiros. Econômico, porque demanda din-din. Tutu, fala comigo aí, ó. Tutu, repete comigo para você ir gravando essas questões. Para você adquirir um bem hoje, um imóvel, uma casa, e aí a gente vai ver as implicações acerca desse tema, tá? Galera, como é que você vai montar seu projeto de texto? Antes, eu queria bater um papo reto aqui contigo. Questões importantes. Os desafios para o déficit habitacional do país. Quais são esses desafios? Quais são os motivos, as razões? Eu quero que sempre, quando eu te perguntar a causa, você mentalize aí, dê uma olhada na nossa estrutura histórica brasileira. Nós sabemos que muitas situações do Brasil hoje, do Brasil odierno, está ligado à questão da nossa história cultural. Uma história cultural muitas vezes elitista, que vigorava, que valorizava os barões de café, os macroagricultores, né? Então, o que acontece? Aqueles pequenos cafeicultores, infelizmente, eles foram ficando hostilizados no decorrer desse processo de urbanização, e isso afeta até no Brasil atual. Outras questões importantes estão relacionadas às nossas políticas públicas. Nós sabemos que, infelizmente, dentro da sociedade brasileira, o desvio de verba, socorro, é um problema sério e muitas vezes eu e você, como cidadãos, nós ficamos à mercê da sorte, né? Nós ficamos aí realmente desolados no que tange a questão dos nossos direitos constitucionais. Então, eu não garantir essa moradia para um cidadão fere a Constituição. Mas no Brasil, nós sabemos que muitas vezes nós somos cidadãos de papel, como é aquele livro que você adora usar, do Gilberto Daimster, que já virou aí até muito veiculado nas redações. Quais são as consequências da falta de moradia no país, desse déficit habitacional? Isso faz com que esses indivíduos que não têm moradia, eles se tornem subcidadãos, uma vez que os seus direitos garantidos pela Constituição são deturpados. Então, eu quero que você grave isso, que você mentalize essas questões, porque são questões importantes aí para você levar para a sua prova. Esse tema, ele perpassa as barreiras não só sociais, mas também, caso você tenha lido a coletânea, você reparou e prestou atenção nas minhas aulas, porque eu cheguei a comentar isso um pouco, que isso também implica numa questão até de gênero, uma vez que no Brasil nós temos um grande índice de mulheres que são mães e chefes de família, que são as mães solos, né? Então, assim, a família monoparental, que foge um pouco desse perfil tradicional aí. Se você for no rodapé do seu texto 4 da coletânea, você vai ver que tem essa estatística, e aí você sobe no texto e pega lá a fonte, que 60% das mulheres vivem em vulnerabilidade habitacional no Brasil, essas, porque infelizmente elas não são assistidas como deveria. Então, algumas informações importantes aqui para quem privilegia a minha aula gravada aí. Galera, algumas teses aqui que você pode trazer, contudo, você pode pensar em outras questões também. Duas sugestões para vocês. Que esse problema, eu já comentei aqui, é um legado histórico elitista, né? Oriundo desse legado histórico-cultural elitista, que não favorece os menos abastados. E também, né, é advinda de um processo histórico desigual, que não visa essa democratização da moradia. Ah, professora, não quero colocar processo histórico. Aqui você pode trazer também que o Brasil, desde a sua
o seu processo de colonização e da sua emancipação como república, ele fomenta uma desigualdade social bem presente aí dentro da sociedade, a gente sabe disso. Desigualdade social bem presente na sociedade, né? É um pleonasmo, gente. Uma desigualdade social bem presente no nosso contexto de país, tá? Então é legal que você pense nisso. Vamos lá, tá gostando? Manda like aí para mim, tá? Se estiver gostando dessa discussão. Alguns assuntos aí que você pode trazer para fundamentar o seu texto, mas é lógico que esse assunto ele é inacabado, tá? Você pode pensar em outros pontos também, outros critérios. Falta de políticas públicas assistencialistas, já falei isso, tá? E aí, quando eu for falar de repertório, eu vou fazer um passeio aí um pouco pela nossa história para que você entenda essa falta de políticas públicas. Mudanças familiares. Hoje eu estava conversando com um aluno do presencial que me retratou que na sala dele existem muitos alunos que vêm aqui, né? Eu resido em Anápolis, de São Paulo e Minas Gerais para a cidade de Anápolis. E por que disso? Porque a nossa cidade hoje ela é um polo fármaco-industrial e geralmente os cidadãos de outros estados brasileiros, principalmente da região sudeste, são mais bem vistos aqui, profissionalmente falando, então ocorrem essas mudanças familiares. Tá? Então, será que a cidade de Anápolis, vai pensando aí nesse exemplo, está preparada para receber esse grande contingente de imigração aí dentro do próprio país que tenha ocorrido, que tenha acontecido? Outro processo importante é o êxodo rural. Quando você pensa aí no processo de industrialização, das revoluções industriais, no próprio processo de urbanização, nós sabemos que isso vai gerar também um impacto muito forte dentro da nossa sociedade, que é o inchaço populacional. Por quê? Porque as cidades brasileiras não foram planejadas, e aquelas que foram, como Brasília, Goiânia, e outros aí que você conhece, tem sofrido por conta desse inchaço, porque tem vindo, sim, né, moradores de outras partes, de outras regiões, que não pertencem àquela, que não são oriundas, que não nasceram naquelas, então isso tem gerado alguns problemas aí. E, obviamente, tem trazido mais também a questão do aumento das favelas, dos subúrbios, né? Dos marginais, que são indivíduos que vivem às margens sociais. Espero que você esteja gostando e entendendo. Gente, todo esse processo também gera aí algo econômico, vai implicar nos preços elevados dos imóveis e dos aluguéis. Então, assim, uma vez que, a galera de São Paulo tá vindo aqui para Anápolis, a galera de Minas Gerais está vindo para Anápolis, então vamos aí aumentar os preços, né, do setor imobiliário. Então, isso, infelizmente, acaba que prejudica também a população local. Galera, hoje eu até brinquei lá com os meninos do presencial sobre a Minha Casa Minha Dívida, esse crédito para imóveis com altos juros. Você sabe muitas vezes que a Caixa Econômica é o Banco do Povo, Banco do Brasil, mas para você hoje fazer um financiamento imobiliário demanda uma certa entrada, demanda sim um certo juros durante o mês. Então, o menos favorecido, o vulnerável no Brasil, menos abastado, ele não tem condições de fato de adquirir o seu imóvel próprio. E o governo, que permanece inerte, ele está vendo essa balbúrdia, todos esses processos acontecendo, e muitas vezes cruza os braços e não está nem aí para essa questão, tá? Então, são questões importantes para você analisar e perceber. Galera, uma questão interessante em relação a isso seria essa fiscalização aqui para a sua proposta de intervenção, de verbas destinadas ao município. Por quê? Porque a verba chega lá do governo federal, só que muitas vezes esse dinheiro ele é desviado. Tá? Fala comigo aí, desviado. Repete, hein?
Eu tô de olho em você. Então, o que que acontece? Ai, gente, levei um susto aqui. Peraí. Deixa eu só desligar aqui minha internet. Então, o que que acontece, galera? Você, então, sabe que, infelizmente, um dos problemas, né, dentro da nossa sociedade brasileira são os desvios de verba. Então, esse fato tem prejudicado aí a nossa questão social. Repertório, vamos lá? Fique de olho. Eu tenho certeza que você já pensou em alguns outros repertórios, porque você é um aluno fora da caixa. Não é à toa que você é meu aluno, né? E eu tenho prazer, parabéns por estar comigo, parabéns por ter me escolhido, e por isso eu quero propiciar o melhor para você. Galera, olha que repertório forte. 9,5 milhões de brasileiros moram em áreas de risco sujeitas a deslizamentos de terra, enchentes e outros desastres climáticos. Então, isso é muito sério, tá? Você pode trazer esse dado para o seu texto, ele não tem na sua coletânea, e lá também tem um de 5,8 milhões de brasileiros que moram em situação de risco, então você vai arredondar para aproximadamente 6 milhões, tá? Galera, não deixe de assistir esse vídeo, por favor. Eu tirei muitos fundamentos dele, mas é importante que você veja também. Essa mulher é uma querida, uma lindona, Hermínia Maricato. Siga o canal dela, ela fala sobre essa questão do habitar com dignidade, ela traz outros vídeos também acerca desse processo de habitação, que não parte somente de construir casinhas para o povo brasileiro morar. Ele vai muito além disso, porque não adianta eu pegar uma região mais afastada, construir casinha e deixar essa população ao redor desassistida. Porque se eu construo casa e não penso nessa esfera aqui que eu coloquei, ó, essa esfera básica social, professora, o que que é isso? Educação, saúde, transporte público. Esse indivíduo ele vai ficar à mercê, ele vai ficar desassistido. Então, esse o habitar com dignidade, todas essas esferas sociais que compõem, que eu e você desfrutemos de uma vida digna dentro da sociedade brasileira, é importante, tá? Então, assim, muitas vezes, por isso que o planejamento, ele é ineficiente, porque não há esse pensamento aí acerca de propiciar para esse indivíduo que adquiriu essa casinha lá do governo, todos esses pontos importantes. Está ficando claro? Eu acredito que esteja. Outro ponto que é urgente você olhar, você dar uma lida nisso aqui de uma forma resumida, né? Eu não vou ficar lendo, eu só coloquei para você lembrar, é os objetivos, né, da ONU 30. Eu sempre estou comentando isso em aula também, que são os 17 objetivos que a ONU propôs aos países em desenvolvimento, para que eles consigam aí ter uma equiparação com os países desenvolvidos até 2030. E um dos objetivos é fornecer cidades sustentáveis, pensando nessa questão da moradia digna, da moradia justa, fornecer essa mobilidade urbana de qualidade, esses planos realmente que vai assistir essa comunidade de uma forma justa. Ano passado, eu trabalhei um tema aqui, ó, que tem todos esses pontos, ó. Eu trabalhei esse tema de cidades sustentáveis. Ó, moradia digna, trabalho, serviços de saúde, educação, cultura, lazer, transporte, etc. Não adianta eu também construir, né, pensar nesse planejamento urbano em um local que é muito afastado aí do centro urbano, da industrialização, isso vai gerar outros déficits. Tem um documentário que eu indico para você, 130 km, que vai trazer à tona justamente isso em relação à cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela se industrializou muito ali na metrópole mesmo, no centrão, e as áreas periféricas ficaram desassistidas. Então, para a galera ir trabalhar, muitas vezes elas precisam andar aí 130 quilômetros. O que esse filme tem a ver com esse tema? Então, esse processo que eu retratei de favelização tem a ver aí, sim, com esse tema, uma vez que esse filme vai, na verdade, denunciar o quanto a sociedade brasileira não pensa acerca aí
desse processo de planejamento urbano. E esses indivíduos, eles vão ficando à mercê da sociedade, a ponto de ser locais violentos, né? Então, assim, infelizmente, isso fomenta aí a questão da violência, né, da bandidagem dentro da nossa sociedade. Por isso que eu trouxe esse filme aí. Se você assistir também o documentário da Hermínia, você vai entender aí por que nós citamos Cidade de Deus. Outro filme interessante, na verdade, um documentário, né? Essa Era no Hotel Cambridge, que vai relatar aí, né, a trajetória de refugiados recém-chegados ao Brasil e, junto com trabalhadores sem-teto, ocupam um velho edifício abandonado dentro da cidade de São Paulo. Então, pensa, né, eles não têm moradia, eles vêm para o Brasil para se refugiar. Então, perceba que até esse apoio ao refugiado é importante. Gente, não tem como falar de subcidadania e não lembrar desse cara, Gessé de Souza aí, né? Gessé Souza, que vai trazer justamente essa questão da marginalização histórica, né? E essa manutenção de indivíduos que ainda estão à margem social. Quando eu falo marginalização, você não vai pensar só no bandido, você vai pensar esse indivíduo que é, ó, vulnerável economicamente. Então, pensa nessa questão. E, infelizmente, isso, né, esse processo de cidadania, de subcidadania, vai trazer justamente essas situações que eu comentei lá em cima, que são situações aí que, como brasileiros, a gente jamais poderia permitir, tá? Dentro do seu material tem, e outro autor importante aí é o Marshall, que vai retratar sobre os direitos sociais, né? Educação, lazer, bem-estar. E quando esses direitos eles não são cumpridos, a cidadania não é efetivada. Então, a gente tem ele. Com certeza, você também pode lembrar do Gilberto Daimster, mas eu não coloquei aqui porque muitos alunos usam. E eu quero que você também use outros repertórios. E aqui fica esse dado para eu finalizar essa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você pode usar à vontade, principalmente nas regiões norte e nordeste, tá? Aqui também tem a Sudeste, você percebe cidades com mais gentes vivendo em áreas de risco. Lá na sua coletânea vai retratar o quanto a região Norte e Nordeste padece desses investimentos de planejamento urbano. Então, é uma situação muito séria. E esses dados também do IBGE não tem na sua coletânea, então você pode usar aí dentro da sua redação. E aí, você pensou em mais algum repertório? Tem um livro cortiço, né? Então, assim, são situações importantes aí que você pode trazer, né, para dentro dessa redação, desse tema. Eu pensei também naquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, porque essa cantiga, essa música infantil reflete a situação de muitos brasileiros aí, dentro da nossa sociedade, né, atual. Beleza? Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado, tá? Então, assim, para finalizar, mais uma musiquinha aí. Um abraço, tá? Fique aí com a Loki e comigo para a gente finalizar essa aula. Do fundo do meu coração, espero que você tenha entendido, porque eu tentei trazer o melhor para você. Obrigada mais uma vez pela sua companhia, por estar aqui comigo.